Eu imagino que ela ouvia as pessoas falando de Deus e pensava assim: um dia eu vou conhecer esse Deus. Um dia eu quero saber como é o poder deste Deus. Eu imagino que ela pensava assim. E o poder de Deus agiu na vida dela. Ela não tinha nenhum ensino religioso, não tinha tradição, não tinha nenhuma figura espiritual em casa ou algo do tipo. Não. Ela conheceu a Deus por si só. Ela conheceu um Deus, ela creu em um Deus que ela só ouviu falar. Ela procurou saber sobre esse Deus. Mas diante do caos, do medo, da incerteza, a fé que ela teve nesse Deus se fez presente na vida dela. Assim como já se fez presente na vida de muitas de vocês aqui. Quantas provações vocês já tiveram com filho, filha, e Deus se fez presente na vida de você, trazendo força para suportar todos esses momentos. Foi assim na vida de Raabe. Ela poderia ter pedido qualquer coisa a Deus, mas ela pediu salvação para a sua família. Ela não pensou apenas em si. Ela poderia ter sido egocêntrica, ter pensado somente em si própria. Ela poderia ter pedido para Deus assim, se ajoelhado ao pé da cama dela e ter pedido: eu não vou salvar só esse povo da minha família, não. Eu quero ser salva, só eu que quero ser salva. Muitas pessoas pensam assim, mas não. Além dela salvar a sua família, ela conseguiu salvar a si própria. Às vezes existem muitas provações em nossas vidas. O cansaço emocional, o medo do futuro, as incertezas. Quantas de nós aqui adolescentes? Pronto. Tem adolescentes aqui, eu imagino que você já deve ter pensado assim: o que é que eu vou ser quando eu crescer? O que é que eu quero para o meu futuro? Se você nunca pensou sobre isso, para refletir. E pensa que dá um medinho, né? Dá um medo de você não ter um futuro feliz. Dá um medo de você não conseguir ter a vida dos sonhos. Dá um medo de você não conseguir ter a sua filha. De você não conseguir levar o seu filho no futebol, no futuro. Dá um medo. Você cria essas incertezas. Isso são provações na vida feminina. Não só na feminina, quanto na masculina. O desânimo do casamento também é uma provação. Problemas com o filho também é uma provação. Meses difíceis, problemas financeiros, isso tudo é provações. Mas se a gente deixar a fé nos dominar, tudo isso não passa só de meras preocupações. Deus consegue resolver tudo isso, porque Ele é o Deus de obras completas. Ele é o Deus que nos faz pensar grande. Ele é o Deus que está conosco a cada momento. E assim como Raabe teve fé em momentos de fraqueza, você também vai ter fé. E agora vamos lá para Tiago 2, 25, que já estava aqui programado faz tempo. Espero que vocês já tenham achado aí. Todo mundo achou? Deixa eu ver aqui, Tiago 2, 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, não adianta a gente só ter fé. Para a gente ter fé, a gente tem que ter um propósito, obviamente. Pronto, vamos lá. Teve o Enem agora, né? As provas do Enem. Pronto, é um exemplo. As pessoas ali que estavam ali, os jovens, eu imagino que uma boa parte tenha estudado. E que, enquanto as pessoas estudavam, elas estavam tendo fé ali que iriam passar. Queriam ter convicção ali, que elas tinham convicção de que iriam passar. Elas tiveram fé de que iriam passar. E a fé sem obras é morta. Então essa fé ela não era uma fé morta. Ela tinha um propósito ali, ela tinha um intuito. Se você teve fé para algo. E Raabe teve fé para salvar a sua família. E além de salvar a sua família, teve fé para salvar a si mesma. Ela teve fé para renunciar ao passado, ela esqueceu o que passou. Imagino que as pessoas realmente olhavam para ela e julgavam. Mas ela não ligava não. Ela era uma mulher perseverante, que em meio a todo julgamento, a toda aprovação, ela estava ali de pé, firme. E ela estava firme por quê? Porque ela tinha o quê? Cadê, pessoal? Ela tinha o quê? Isso mesmo. Ela tinha fé. E ela guardou essa fé dentro de si. E ainda explanou para toda a família. E a fé exige coragem.
Se você não tem coragem, você não tem fé. E se você não tem fé, você não tem coragem. Você precisa ter os dois para tudo dar certo. Esconder os espias foi um ato de coragem que ela teve ali. Porque imagina, os soldados chegarem ali na casa dela, abrirem a porta ali, pum, e acharem os espias. Imagina ali. Mas ela não pensou nisso não. Ela teve coragem. Ela acolheu os espias sem pensar duas vezes. Então você deve acolher a fé na sua vida sem pensar duas vezes. Você deve fazer com que a fé te preencha sem pensar duas vezes. Quando a fé fizer assim, ó, bater no seu coração, você deve dizer para ela: meu coração é seu, pode entrar. Eu estou aqui para te receber. Eu quero que você me preencha por completo. E assim a fé vai te preencher. Eu lembro na primeira vez que eu toquei aqui, que eu cheguei muito nervosa mesmo. Esse é um exemplo que eu uso no grupo jovem. E é um exemplo que eu vou usar aqui também, porque é o primeiro congresso que eu estou pregando, o primeiro de muitos. Eu creio nisso. E é um exemplo que eu gosto muito de usar. Meu pai sempre me ensinou desde pequena a ter fé. Desde que eu me entendo por gente, meu pai estava sempre me ensinando ali: filha, tenha fé para tal coisa, filha, tenha fé para isso e aquilo. Até nas coisas mais bobas da minha vida, meu pai diz: tenha fé que tudo isso vai dar certo. E não era uma coisa boba não. Tocar aqui não é brincadeira. Vocês pensam aqui que eu estou aqui em pé, tocando, cantando, é coisa boba? Não. É uma coisa que é para o Senhor. É uma coisa que exige fé, exige coragem, exige sacrifício. E eu não tive muita fé quando eu cheguei aqui. Na primeira vez que eu errei aqui, a primeira música que eu toquei, que foi Deus Acima de Tudo, eu toquei, errei a nota e saí chorando. Vim correndo aqui pro quarto chorando. Aí depois, meu pai começou comigo, entrou no quarto, aí depois Caio de Julião começou comigo, e me motivaram ali a ter fé. Depois disso eu tive fé, vim pra cá, toquei, tive coragem, misturei a coragem e a fé, que foram coisas que eu fui ensinada desde pequena a ter e levar para a minha vida toda. E você aí que é mulher, se você não tem fé ou coragem para algo, se você não tem fé ou coragem para largar algum problema da sua vida, algum vício, se você não tem coragem ou fé para abrir um novo projeto, 2026 está vendo aí. É um ano que, quando a gente inicia sempre um ano, as pessoas começam com um monte de projeto, né? Eu não vou negar. Às vezes eu faço lista quando termina o ano, inicia o ano. Eu faço listas com as minhas metas, com tudo que eu quero. Às vezes eu não faço nem metade das coisas que eu coloquei ali na minha lista. Mas se a gente tiver fé e tiver coragem, a gente vai fazer aquilo que a gente pensou, mentalizou e até mais do que a gente mentalizou. E Raabe fez mais do que ela planejava. Ela pediu salvação para a sua família, ela só queria acolher ali os espias. Mas os espias ainda proferiram palavras de fé para ela. E a fé dela teve coragem. Às vezes Deus te pede atitudes ousadas. Por exemplo, renuncia a tal coisa, renuncia a tais amizades. Atitudes que são ousadas, coisas que fazem parte da nossa rotina, Ele pede para que nós venhamos renunciar. E muitas das vezes a gente tem medo, fica apreensiva, né? Tem coisas bobas mesmo na escola. Pronto. Vou dar um exemplo que eu sou jovem, né? Então, eu vou usar esse exemplo da escola. Quando eu comecei o 6º ano, eu estudava aqui no Paulo Freire. Eu tive muitas amizades, um colégio grande, um colégio que foi incrível para mim. Mas eu tive certas amizades que eu estava vendo que não